Seja bem-vindo ao segundo vídeo da série O Escravo Fiel, e eu vou deixar o link para o primeiro vídeo da série na descrição do vídeo e no card aqui em cima. Então, nesse vídeo eu vou fazer uma análise do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. E eu te prometo que se você assistir esse vídeo com a mente aberta, você vai ter certeza no final desse vídeo que as palavras de Jesus sobre o mordomo fiel ou o escravo fiel não têm absolutamente nenhuma ligação com a ideia de um corpo governante na congregação. E você também verá que as palavras tampouco possuem qualquer relação com a ideia de produzir alimento espiritual. É claro que muitos irmãos estão com a mente fechada, e mesmo assistindo esse vídeo, eles não vão ser capazes de entender a real mensagem no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Mas se você veio aqui com a mente aberta, você certamente entenderá isso até o final do vídeo. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou ler aqui o capítulo 12 de Lucas, e à medida que eu for lendo, eu vou fazendo pausas também, e explicando ponto por ponto, tá certo? Então vamos lá na tradução do Novo Mundo do ano de 1986, que é uma das melhores traduções que nós temos em português. Comecemos então por Lucas 12:32, que diz assim, abre aspas, não temas. Não temas quem? Não temas corpo governante? Não é isso que diz. Não temas pequeno rebanho. Então note que Jesus não se dirige a um corpo governante. Jesus não está se dirigindo aqui a uma classe clerical, a um magistério de ensino, a um colegial para a igreja. Não existe esse grupo no Novo Testamento. E ainda que existisse, Jesus aqui não se dirige a tal suposto grupo. As palavras dele aqui são direcionadas ao pequeno rebanho, a menos que agora o corpo governante das Testemunhas de Jeová também passe a ensinar que apenas eles são o pequeno rebanho, né? E não falta muito para isso, porque eles já disseram que só eles são escravo fiel, né? E todo mundo aceitou. Então não custa muito para eles dizerem que só eles são um pequeno rebanho também. Não vou nem dar ideia, né? Porque vai que eles gostam. Tá, seguindo a leitura então. Não temas, pequeno rebanho, porque vosso Pai aprovou dar-vos o reino. Então agora a gente vai ver que Jesus começa a dar conselhos, alertas aos cristãos. Não são profecias, são alertas. Alertas da conduta que cada cristão deve ter em vista da iminência da volta de Cristo. Vendei as coisas que vos pertencem e fazei dádivas de misericórdia. Isso aqui é profecia? Não. Seguindo. Fazei para vós mesmos bolsas que não se gastem, um tesouro que nunca fale, nos céus, onde o ladrão não chega perto, nem a traça consome. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Isso aqui não é profecia, gente. Seguindo no 35. Os vossos lombos estejam cingidos e as vossas lâmpadas acesas. Isso aqui é uma referência à ilustração das virgens, 5 sábias e 5 tolas. Então vejam só, isso aqui não é profecia. A ilustração das virgens lá em Mateus não é profecia. No passado a organização acreditava que era profecia, mas hoje não acredita mais. Então veja que manter a lâmpada acesa significa estar atento, mostrar-se pronto. Isso não é profecia, isso é alerta. 36. E vós mesmos sede como homens que esperam pelo seu amo. Então note a palavra como. Isso aqui é uma comparação. Ou seja, o amo aqui não é Cristo, mas o amo é como Cristo. E os homens que esperam pelo seu amo não são os cristãos, mas os cristãos devem ser como esses homens. O foco aqui então é nos atributos que os personagens das ilustrações possuem. E os cristãos devem imitar estes atributos. Então veja só que as palavras de Jesus, as quais são dirigidas não a um corpo governante, mas ao pequeno rebanho, são palavras que têm o propósito de ilustrar atributos. E quais atributos? Os atributos bons dos personagens nas ilustrações. Então o foco das palavras de Jesus não é uma profecia sobre a vinda de escravos, mas na atitude e no comportamento dos personagens fictícios que ele apresenta nas ilustrações. Esses personagens têm atributos. Alguns deles demonstram bons atributos, outros demonstram maus atributos. Então o cristão deve imitar os personagens com bons atributos e fazer diferente dos personagens com maus atributos. Seguindo no 37. Felizes são aqueles escravos cujo amo, ao chegar, os achar vigiando. Atente ao ponto. Vigiando. Será que Jesus está profetizando que haveria escravos, haveria cristãos que dariam alimento espiritual no tempo apropriado aqui? Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando aqui, que os cristãos devem agir como escravos que esperam pelo seu amo, escravos que estão vigiando, ou seja, o foco das palavras de Jesus aqui é o senso de vigilância, de prontidão.
Seguindo a leitura, deveras eu vos digo, ele os cingirá e os fará recostar-se à mesa, e chegando-se, ministrar-lhes-á. E, se chegar na segunda vigília, ou mesmo na terceira vigília, e os achar assim, felizes são. Então aqui Jesus conta essa ilustração do dono da casa e de escravos que esperam esse dono da casa voltar. Se quando o dono da casa chega, esses escravos estão mantendo o seu senso de prontidão, de vigilância, de diligência, então o dono da casa se agrada disso. Qual é o foco da ilustração? Será que essa ilustração é só para o corpo governante? A resposta é óbvio que não. Evidentemente, essa ilustração não é para o corpo governante apenas. E eu repito isso algumas vezes porque é importante que você entenda isso. Jesus não está falando aqui de um corpo governante. Meta isso na sua cabeça. Então imagina naqueles tempos antigos, o dono da casa saía para viajar e fazer negócios. Mas uma hora ele voltava para casa. E quando ele voltava para casa, os escravos tinham que estar prontos, cuidando dos seus afazeres. E aí, quando ele voltava, ele punia os escravos preguiçosos, mas recompensava os bons escravos. É disso que Jesus está falando. Então, qual é o foco aqui? O foco é a atitude dos personagens. É isso que é o foco aqui. Nós, cristãos, temos que ter a atitude ou as atitudes dos bons escravos, que são personagens fictícios nas ilustrações. Eles não representam nada, mas o foco é os atributos que esses personagens têm. Seguindo a leitura 39, mas sabei disso, que se o dono da casa tivesse sabido em que hora viria o ladrão, teria ficado vigiando e não teria deixado que se arrombasse a sua casa. Vós também, mantende-vos prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora que não achais provável. Façamos uma pausa. Quem é que o ladrão representa? Ele não representa ninguém, porque isso não é profecia. Agora, o ladrão tem um atributo. Que atributo é esse? A imprevisibilidade. Ninguém sabe quando ele vem. E que atributo espera-se do dono da casa na ilustração do ladrão? Que ele se mostre pronto, assim como era a ilustração anterior. Então veja que Jesus está ensinando a mesma mensagem com ilustrações diferentes. O foco aqui é mostre-se pronto. E isso é para todo o cristão, não só para o corpo governante. Tá, então vamos respirar aqui e eu quero fazer uma pausa e perguntar para você. Isso aqui é para todos os cristãos ou só para o corpo governante? Responda para mim. Pois bem, então, meu irmão, se você acha que isso aqui é só para o corpo governante ou só para a liderança da congregação, então o seu caso é simplesmente irremediável. Nessa hipótese, você tem um problema seríssimo que não tem conserto. Pois bem, então se você acha que isso aqui se aplica só ao corpo governante, eu sugiro que você desligue o seu dispositivo aqui, saia do YouTube, saia desse canal, tome com gosto a sua pílula azul e volte para o seu mundo de fantasias, onde a sua verdade é aquilo que você quer que seja. Viva e morra pelo seu mundo de fantasias. Pois bem, mas se você permaneceu aqui é porque você quer tomar a pílula vermelha e você quer descobrir até onde vai a toca do coelho. Então, comecemos no versículo 41. Diante de tudo que foi lido aqui, nós lemos. Pedro disse então, Senhor, dizes esta ilustração, a ilustração do ladrão, né? A nós ou também a todos? 42. E o Senhor disse, quem é realmente o mordomo fiel, o discreto, a quem o seu amo há de designar sobre todo o corpo de assistentes, para que lhes dê a sua medida de mantimentos no tempo devido? Feliz é aquele escravo, se o seu amo, ao chegar, o achar fazendo isso. Eu vos digo verazmente, ele o designará sobre todos os seus bens. Mas se aquele escravo chegar a dizer no seu coração, meu amo demora em vir, e principiar a espancar os servos e as servas, e a comer e beber, e ficar embriagado, aqui esse comer e beber é em sentido literal, isso na ilustração do escravo. Então essa comida é literal e essa bebida é literal também. 46. O amo daquele escravo virá num dia em que não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá com a maior severidade, ele determinará uma parte com os infiéis. Então aqui nós vemos atributos do amo da ilustração. Ele vem numa hora em que ninguém sabe, assim como o ladrão, ou seja, o amo é imprevisível, e este é o foco da ilustração. Isto é, a imprevisibilidade do personagem. Jesus também tem esse atributo. Ninguém sabe quando ele voltará, mas Jesus não é o amo da ilustração.
Esta é uma ilustração de personagens fictícios com atributos transferíveis. Os atributos dos personagens são transferíveis para situações reais, mas os personagens não são proféticos. Isso não é uma profecia, isso é um alerta dentro de uma profecia maior. A ilustração do ladrão e a ilustração do escravo, em essência, têm a mesma mensagem. Nenhuma delas é profecia. E ainda que fosse profecia, se fosse esse o caso, seria uma profecia para todos os cristãos, não apenas para o corpo governante. Se você disser que o escravo fiel é só o corpo governante, você vai ter que dizer que o dono da casa representa só o corpo governante. Você vai ter que dizer que o pequeno rebanho é só o corpo governante. Não vou nem dar ideia. Vai que eles gostam, né? Afinal, eles já disseram que só eles são o escravo fiel, não custa muito para eles dizerem que só eles são o pequeno rebanho também. Então não vou nem dar ideia aqui porque vai que eles gostam, né? Versículo 47. Então aquele escravo que entendeu a vontade de seu amo, mas não se aprontou, nem fez em harmonia com a sua vontade, será espancado com muitos golpes, mas aquele que não entendeu e ainda assim fez coisas que merecem golpes, será espancado com poucos. Deveras, de todo aquele a quem muito foi dado, muito se reclamará dele, e a quem encarregaram de muito, deste reclamarão mais do que o usual. Fecha aspas. Agora eu pergunto, baseado no que você leu aqui, será que Jesus profetizou sobre a vinda de um escravo fiel, que daria alimento espiritual no tempo apropriado? Não! A palavra alimento espiritual, a expressão alimento espiritual, sequer aparece no texto. Não existe nenhuma referência textual aqui, ou contextual, a alimento espiritual. O alimento aqui que o escravo da ilustração, que é um personagem fictício, o alimento que esse escravo dá ao corpo de assistentes, é um alimento literal, é o comer e beber em sentido literal. Não há motivo nenhum para que a gente pense que este alimento literal da ilustração se refira a alimento espiritual produzido no tempo apropriado pelo corpo governante. Não há relação alguma entre esses conceitos, pelo amor de Deus, meu irmão. Na ilustração tem um escravo que lhe dá comida literal ao corpo de assistentes, ou seja, as pessoas que moram ali na casa e que também trabalham na casa. Então esse escravo dá comida literal na hora certa ao corpo de assistentes. E por causa disso, este escravo vai ser promovido. E Jesus usa esse exemplo que era muito comum nos dias dele, para que os ouvintes e também os leitores tenham uma imagem mental vívida sobre o que significa mostrar-se diligente. O foco da ilustração de Jesus aqui não é um sistema clerical congregacional, tal qual o corpo governante das Testemunhas de Jeová ensina e aplica a si mesmo. O sentido da ilustração é este: personagens fictícios com atributos transferíveis. O foco está nos atributos dos personagens. Então aqui vou mostrar para você que todas as frases prontas, as expressões prontas que o corpo governante diz a respeito de si mesmo, com base nessa ilustração do mordomo fiel, todas essas expressões e frases são inventadas, elas não aparecem no texto. Número 1. A classe do escravo. Pergunto, você viu aqui a expressão classe do escravo? A resposta é não. Essa é uma expressão inventada. Número 2. Alimento espiritual no tempo apropriado. Pergunto, você viu aqui a expressão alimento espiritual? Resposta, não, ela não aparece. O alimento que o escravo dá na ilustração é literal. Não há nenhuma razão textual para que a gente conclua que o alimento literal que o escravo dá na ilustração se refira a alimento espiritual no tempo apropriado para nós. Isso não tem base nenhuma. O alimento literal que o escravo dá na ilustração não significa nada. Ele apenas é um método pelo qual o personagem da ilustração se demonstra fiel, se demonstra diligente, se demonstra pronto. Ou seja, ele dá comida na hora certa. E por dar comida literal na hora certa, ele se mostra vigilante. E este atributo da vigilância, da prontidão, nós devemos imitar. O sentido da ilustração é o atributo do personagem. Ou seja, prontidão, vigilância, diligência. E no caso do atributo do amo da ilustração, a imprevisibilidade da chegada. Número 3. O escravo é guiado pelo Espírito Santo. Pergunto, você viu no texto alguma referência ao Espírito Santo? Resposta, não. Perceba que o Espírito Santo sequer é mencionado na ilustração, porque o Espírito Santo não é nem foco de discussão aqui. O texto não faz sequer alusão à ideia do Espírito Santo orientar o escravo.
Não tem qualquer alusão a isso no texto. Pelo amor de Deus, meu irmão, coloque a sua mão na consciência. Número 4. O alimento que o escravo dá é imperfeito. Pergunto, você viu qualquer alusão a alimento imperfeito na ilustração? Resposta, não. Por quê? Porque o alimento que o escravo da ilustração dá é alimento literal. Não existe alimento literal imperfeito. Para que possamos transferir isso, dando um sentido espiritual, dizendo que o alimento literal significa alimento espiritual, e assim possamos dizer que o alimento espiritual dado pelo escravo é alimento imperfeito na hora certa. Não existe isso. Mesmo porque o conceito de alimento na hora certa ou no tempo apropriado significa alimento perfeito. Não existe alimento imperfeito dado no tempo apropriado, na hora certa. Se dissermos que o alimento literal da ilustração significa alimento espiritual para nós, e que este suposto alimento espiritual é dado para nós no tempo apropriado pelo corpo governante, sendo que não há qualquer alusão aqui a um corpo governante na ilustração, a ilustração é dirigida ao pequeno rebanho. Se dissermos que isso se refere a alimento espiritual no tempo apropriado, dado pelo corpo governante sob a orientação do Espírito Santo, não existe a possibilidade de este alimento estar errado, porque se ele é alimento no tempo apropriado, ele não pode ser errado, porque não existe alimento espiritual errado na hora certa. Essa ideia de alimento espiritual errado no tempo apropriado é um contrassenso descabido. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que a igreja, a congregação, deva ser inerrante de forma alguma. O que eu estou dizendo aqui é que a implicação do entendimento da organização em relação às palavras de Jesus quanto ao escravo fiel exigem inerrância e perfeição. Não é a organização que tem que ser perfeita, não é a congregação que tem que ser perfeita. Isso é impossível. Não existe igreja perfeita. Mas a forma como a ilustração do escravo tem sido entendida, esta sim exige perfeição. Dizer que essa ilustração significa que o corpo governante daria, sob a designação de Jesus e a orientação do Espírito Santo, explicações das verdades bíblicas, não há como você dizer que tais explicações correm o risco de estar erradas. Esse conceito é autocontraditório, é descabido. Número 5. Jesus disse que designaria o escravo fiel. Perguntou, você leu no texto palavras onde Jesus profetizou isso? Resposta, não. Note que Jesus não disse que ele designaria o escravo fiel. Antes, ele fez uma pergunta para Pedro. Quem é o escravo fiel? Ou seja, a resposta para essa pergunta caberia a Pedro responder. Por quê? Porque cabe a Pedro, a Paulo, a João, a qualquer cristão agir com a mesma diligência que o escravo da ilustração agiu. Então, a resposta para a pergunta quem é o escravo fiel deve ser dada por qualquer cristão, por todo e qualquer cristão ao redor do mundo. Jesus não disse, haverá um escravo fiel. Ele tampouco disse, eu designarei um escravo fiel. Ele perguntou, quem é o escravo fiel? Essa pergunta não é uma profecia, mas é uma pergunta retórica que cabe a cada cristão responder. Ou seja, eu decido, a partir de meu livre-arbítrio, agir com a mesma diligência e com a mesma prontidão do escravo da ilustração. Então, resumindo, Jesus nunca disse que ele designaria um escravo fiel. Quem diz isso é o corpo governante. Jesus nunca disse isso. Número 6. O escravo é o canal de comunicação de Jeová. Pergunto, você viu isso no texto? Resposta, não. Nem a expressão canal de comunicação, nem outra expressão equivalente aparece na Bíblia. Por quê? Porque Jesus profetizou que seria o Espírito Santo que revelaria verdades, não uma classe clerical, um magistério. Pois bem, então passemos agora à conclusão dessa ilustração. Quem é o amo da ilustração? A resposta, o amo não é ninguém. Mas o amo tem um atributo, que é o atributo da imprevisibilidade de sua chegada. E este atributo Jesus também tem. O amo também pune os escravos maus e promove os bons escravos, os diligentes. E isto Jesus também fará. Então o foco está no atributo ou nos atributos do personagem.
e não na representação profética dele. Pergunta: quem é o escravo fiel? Resposta: ninguém. Esse escravo fiel não representa a ninguém, mas na ilustração, pelo fato de ele dar comida literal na hora certa ao corpo de assistentes da casa, esse escravo se mostra diligente e pronto para quando o seu amo chegar. Da mesma forma, o cristão deve se mostrar pronto, diligente. Por quê? Porque ele não sabe a hora que Jesus volta. Então eu, você e cada um de nós, todos nós, podemos imitar esse escravo fiel. Nós não somos esse escravo fiel, mas nós podemos agir imitando esse personagem fictício nessa ilustração. Tá certo? Então é o seguinte, eu tenho certeza que se você assistiu esse vídeo com a mente aberta, você está pensando o seguinte: rapaz, não é que o que esse camarada está falando aí faz sentido? É claro que faz sentido, meu irmão. E se você assistiu esse vídeo e você continua negando a verdade, então você não tem solução, meu irmão. O seu caso é insolucionável. Nessa hipótese, a minha sugestão para você é o seguinte: não assista, não acompanhe o meu canal. Vá para o Facebook, vá para o YouTube e vá assistir videozinhos de gatinhos brincando, de cachorrinho pulando, porque você não tem solução, meu irmão. Pelo amor de Deus. Como é que você vê uma explicação clara e lógica dessas e você ainda não se convence? Coloque a sua mão na sua consciência. Não pense que quem vai responder pelos erros é só o corpo governante. Porque é isso que muitos irmãos estão pensando. Ah, não tem problema. O corpo governante vai ter que responder perante Jeová. Deixe que eles vão responder. É, meu irmão. Eles vão responder. E você também. Não se iluda. Não se iluda por achar que só quem vai responder perante Jeová são os outros. Hitler só chegou aonde chegou porque ele tinha soldados fiéis que obedeciam às suas ordens. No fim das contas, Hitler, que era o líder, se matou, mas quem teve que responder pelos crimes do nazismo foram os soldados. Eu não estou dizendo que a Torre de Vigia é igual ao nazismo, tá bom? De forma alguma. Claro que está longe disso, mas o ponto é o seguinte: não se iluda por achar que só os líderes vão ter que responder. Você que apoia os líderes também vai ter que responder. Não ache que o julgamento de Jeová vai ser leve com você porque você só estava obedecendo ordens. Você só estava sendo submisso. Não se iluda com isso, meu irmão. Tá bom? Um abraço para você. Fique em paz. Até a próxima.